Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas à nossa live Criança Pix, o momento em que você vai aprender a reduzir as enfermidades que atrapalham o sono do seu filho e que, consequentemente, te deixam aí exausta. Eu sou Pois Yara é. Azevedo e eu estou aqui representando todas as mamães e as suas dúvidas. E eu sou Glauce Monteiro, terapeuta das práticas integrativas na infância, e ajudo as mamães a reduzirem as enfermidades que atrapalham o sono das crianças através das práticas integrativas, trazendo mais saúde, equilíbrio emocional e qualidade de vida para toda a família. E o tema da nossa live de hoje, que é a live número 15, né, é Uhum. o primeiro passo para fazer a criança dormir a noite inteira. Tia Glaucia, fala pra gente qual que é esse primeiro passo, né, que a mãe que não está dormindo direito hoje, que ela Uhum. pode fazer para conseguir dormir a noite toda. Então, hoje a gente vai falar sobre esse primeiro passo, né, que é tão importante para que as mamães consigam aí, né, fazer as crianças dormirem a noite toda, inclusive os bebês, né? Sem dúvidas, fazer a criança dormir a noite inteira, né? É o sonho de toda mulher que se torna mãe, né? Existem crianças que dormem a noite toda e possuem uma infância muito tranquila, mas isso é raridade, né? Na maioria dos casos, as crianças têm problemas para dormirem, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. Nos primeiros meses, então, nem se fala, né? E os resultados, né? E o resultado disso, né, são mães exaustas, né, parecendo zumbis, né, como elas mesmas se definem, né? E sem qualidade de vida e sofrendo com desequilíbrio emocional proveniente da sobrecarga do dia a dia mesmo, né? Das noites mal dormidas e do estresse que tudo isso causa, né? E para a mãe entender qual é o primeiro passo, né? Que ela é, vai conseguir fazer, né? A criança dormir a noite toda, mesmo se tratando de bebês, ela entender que as enfermidades comuns na infância são os principais motivos que atrapalham o sono da criança, né? Nessa fase da infância mesmo. Qual é a grande vilã do sono dos bebês? E que deixam as mães desesperadas, né? Que a gente sempre vê lá nas nossas redes sociais. As cólicas, né? Que atacam aí nos primeiros 3 meses de vida, né, da criança. E tem também o refluxo, gases, gripes, resfriados, febre, enfim. É uma lista de enfermidades que são muito comuns na infância e que influenciam diretamente no sono da criança e, consequentemente, da mãe, né? É muito comum a gente ouvir falar que o primeiro passo para o sono da criança é a mãe construir uma rotina, né? Para o sono do filho, né? Sem dúvidas. A rotina é um passo muito importante, né? Para que a criança aprenda a dormir no horário certo e que tenha hábitos, né, que favoreçam o seu sono. Mas uma coisa é certa, né? Mesmo com a rotina ideal colocada em prática, uma criança que esteja com as enfermidades, né, com as cólicas, por exemplo, não vai dormir enquanto as cólicas estiverem incomodando ela, né? Para o problema da criança que troca o dia pela noite, né, que tira sonecas muito longas ou fora de hora, é mais fácil, né, para a mãe contornar a situação. Mas e quando a criança tem uma enfermidade? O que ela pode fazer, né? A enfermidade é o que tira o sono de qualquer mãe, né, e da criança também. Então, a maioria das mães acha que não pode fazer nada, que precisa dar remédio, né, e esperar os sintomas passarem. Mas o que as mães não sabem é que elas podem sim atuar sobre essas enfermidades sem sair de casa e sem dar remédios. Olha que maravilha, Poxa, né? com certeza, é uma super maravilha isso. Pois é, então, o primeiro passo, né, para a mãe fazer a criança dormir a noite toda é garantir que a criança esteja
sem nenhuma dor ou enfermidade que incomoda, que esteja incomodando, né, a criança. Porque se a criança está 100% bem, sem nada para atrapalhar o sono dela, vai ser muito mais fácil para a mãe, né, implementar a rotina ideal para o sono da criança, né? Inclusive, a mãe precisa trabalhar a segurança e o medo da criança também, né? Para que ela consiga dormir a noite toda. Muitas crianças, mesmo se tratando de bebês, não dormem bem durante a noite porque se sentem inseguras, né? Ou com medo. E com isso acabam querendo dormir apenas no colo da mãe, né? No aconchego ali do colinho, né? Ou então na cama, junto com a mamãe, com o papai. Né? Que é uma coisa gostosa, não vamos negar, né? Então, na medicina tradicional chinesa e nas práticas integrativas, nós temos protocolos que atuam de forma 100% natural sobre as enfermidades, né, que geram desconfortos físicos, assim como temos protocolos para estimular a segurança e reduzir os episódios de medo que atrapalham o sono da criança, né? Então, a primeira coisa que a mãe precisa entender, né, para a redução dessas enfermidades, porque quanto menos enfermidades a criança tiver, melhores serão as noites de sono da criança e da mãe. Tia Glaucio, mas a própria mãe, ela é capaz de aprender esses protocolos que você falou e ajudar a reduzir essas enfermidades que atrapalham o sono da criança? Pois é, eu acho que isso é uma dúvida muito grande, né? E eu falo que sim, a própria mãe consegue aprender e usar esses protocolos em casa de acordo com as enfermidades que estiverem incomodando a criança e impedindo o sono dela naquele momento, né? Então, veja bem, esses protocolos ainda são desconhecidos, né, pelas mães, porque eles são uma criação minha. Ao longo das minhas experiências, né, cuidando de crianças com as práticas integrativas nos últimos anos, né, então eu montei esses protocolos, né, e resolvi fazer essa indicação para as mães. Então, falando um pouco de mim, eu sou acupunturista, né, e tenho mais de 20 certificados de cursos de terapias alternativas, né? Eu comecei usando as práticas integrativas na minha própria filha, né? E depois tive a oportunidade de cuidar de algumas crianças. E eu percebi que ninguém mais faz isso, né? Então, assim, as práticas integrativas já são muito utilizadas na vida dos adultos, mas para as crianças isso ainda não é uma realidade. Inclusive, as mães nem sabem que podem recorrer, né, a essas práticas para ajudar a reduzir e até eliminar as enfermidades que atrapalham o sono das crianças, né? A gente fez, né, não sei se você lembra, uma enquete outro dia, né, e 90% das mães responderam que não sabiam que podiam usar as práticas integrativas para aliviar as cólicas dos bebês e melhorar a qualidade do sono deles, né? Então, na medida em que eu fui atendendo vários casos de crianças, como, por exemplo, cólicas, refluxos, diarreia, febre, né, que vem sem motivo aparente, rinites alérgicas, sono leve, medo e até terror noturno, eu fui criando protocolos para cada uma dessas enfermidades físicas e emocionais, né? Hoje, eu tenho mapeado 30 protocolos de 3 tipos de práticas integrativas diferentes para ajudar a reduzir as enfermidades mais comuns na infância. E, o melhor, de forma 100% natural, né? Ou seja, são 30 vezes 3, né? Que são 90 protocolos já mapeados que eu tenho aqui para cuidar das crianças. E esses protocolos podem sim ser usados pelas mães em casa sem problema algum. Alguns protocolos são extremamente simples, né? Muito mais simples do que as mães imaginam. E a mãe não precisa ser terapeuta para colocá-los em prática, né? Eu já ia te perguntar isso. Não precisa ser terapeuta, né? Inicialmente, eu fazia apenas atendimentos presenciais, né? Em que eu mesma aplicava todos os protocolos nas crianças. Mas recentemente eu comecei a atender mães do Brasil todo, através das consultas online, em que eu faço uma chamada de vídeo, né, com uma mãe,
ela me explica o que está acontecendo com a criança, para eu saber, né, qual é a enfermidade que está atrapalhando o sono dela. E então eu ensino a mãe a usar pelo menos 2 protocolos na criança, né? Até ajudo muito, né, de forma de WhatsApp, e se precisar, né? A gente tem esse trabalho. Então, até hoje, não tive nenhum caso de mãe, né, seguir minhas instruções e não ter resultado, tá? Muito pelo contrário, em 100% dos casos, né, as mães conseguiram tratar em casa, elas mesmas, as enfermidades que estavam atrapalhando o sono das crianças, né, sem precisar recorrer a medicamentos, né? Então, assim, a maior demanda que temos aqui são as cólicas dos bebês, porque elas aparecem mais no final do dia, né, e durante a noite, e fazem a criança chorar muito, né, deixando as mães desesperadas. Recebemos muitas mensagens, né, de mães durante a madrugada, e só de ler a gente consegue perceber o desespero delas em não saber mais o que fazer para ajudar a criança. Muitas mães, inclusive, relatam já ter tentado de tudo, né, já ter seguido os conselhos da mãe, da avó, da sogra, da amiga, né, de todos os parentes, enfim. Elas dizem já ter até automedicado a criança. E quem me acompanha sabe que eu sou extremamente contra a automedicação, né? Principalmente em bebês, né? A mãe só deve dar medicamento para a criança se for indicação do pediatra dele, né? Ou dela, da criança, no caso da criança. Se não for, não deve dar. Simples assim, né? Mas essa situação é muito comum quando a mãe está muito desesperada, né? Normalmente, antes mesmo de cogitar ir ao pediatra, ela já dá algum remédio, né, que alguém indicou, ou que o próprio pediatra tem indicado em algum momento. Essa atitude é fruto do desespero e de preocupação da mãe com relação à saúde da criança, né? Mas essa não é a atitude correta, tá? Antes de dar o medicamento, a mãe deve consultar o pediatra, tá? E quando a mãe sabe que existem protocolos, né, de práticas integrativas, ou seja, terapias integrativas, que ela pode recorrer sem nenhum risco ou efeito colateral para a criança, e que essas práticas podem ajudar a reduzir e até eliminar esses sintomas, a mãe pode atuar de forma mais efetiva e segura, né? Para melhorar a qualidade de vida e saúde do filho dela. Uma vez que a mãe consegue ter essa atuação mais efetiva e ver, né, o resultado, que ela realmente consegue reduzir as enfermidades ao utilizar os protocolos que eu passo, ela cria as condições mínimas para que ela consiga implementar a rotina certa para fazer a criança dormir a noite toda. Eu vi que a Yara caiu, né? Vou solicitar aqui, né? Ver aqui a solicitação dela para ela entrar de novo. Caiu, mas eu te coloquei de novo, viu? Aê! Conduzi aqui, tá? Falei tudo que tinha que falar. Eu estava assistindo, eu só não estava conseguindo entrar novamente. Minha conexão deve ter caído aqui. Eu assisti tudo e já tem uma pergunta engatada aqui na ponta da língua Então vamos lá. poder fazer. Eu falei, vi que a Yara caiu, mas deixa eu terminar aqui o meu pensamento, né? Depois eu volto com ela aqui de novo. Isso, e tem uma mãe aqui, ó, que tá falando que tem um bebê de 3 meses, né? Ele chora à noite, só dorme 2 horas da manhã e ela não sabe o que fazer. Então, ótimo, né? Essa live é exatamente para ela. Pois é. Porque é esse tipo de enfermidade que a gente está falando aqui, que não adianta ter uma rotina ideal para esse bebê, porque ele não vai dormir. Se ele tá com cólica e ele chora até as 2 da manhã, é porque tem alguma coisa incomodando, né? Foi exatamente isso Sim. que você falou, que o primeiro passo, né, para essa mãe saber o que fazer é exatamente usar essas práticas integrativas, esses protocolos, para poder reduzir essas enfermidades que estão aí fazendo esse bebezinho chorar até as 2 horas da manhã
e com isso ele vai ter ali o conforto que ele precisa para poder dormir, né? Sim, Por muitas tudo que você vezes. falou, eu entendi isso aí, certo? E tem muitas vezes também que a criança não tem absolutamente nada aparente, né? Mas é só fazer uma regulagem. E esses protocolos que eu indico também tem para esse tipo de problema. Quando a criança não tem nada aparente, né? Não tem cólica, não tem refluxo, não tem nada, a gente E só só chora. coloca e só Chora. chora. A gente tem um protocolo regulador, né, do sistema biológico que faz esse trabalho. Né? Olha E só que aí, Tia magnífico, Glaucia, pois é, e aí eu né? quero aproveitar essa oportunidade, então, que você Sim. falou desses protocolos de Akin, né? Latindo Aqui, aí. aqui. Vem, quem vem? Vem? Então, assim, você pode falar sobre essas três práticas, mais especificamente, que você falou que desenvolveu esses protocolos dessas três práticas integrativas, né, desses Uhum. três PICs, que ajudam as mães a reduzir essas enfermidades aí, que acabam fazendo exatamente igual essa mãe escreveu aqui na live agora. Fala um pouquinho mais dessas três, de quais são essas três práticas e como que Falo, elas funcionam aí para a gente entender melhor. falo. Deixa eu só pegar minha filha aqui para ela não atrapalhar o. Ai, fica aqui com a mamãe na live. Cadê? Então, Mostra aí pra gente. ó, aqui, ó. Ah, Essa é minha filha de quatro patas. A outra filha não foi nela que você começou a fazer não foi nela, não foi nela. Foi na outra que já tem 10 anos, né? E já tá bem, graças a Deus. Ai, que bom. Então vamos lá. Dos protocolos, né? Sobre as práticas, as As três práticas, práticas. tá. Então, Isso. são basicamente três práticas, né, que eu passo os protocolos para as mães e elas mesmas podem fazer em casa para reduzir essas enfermidades e conseguir melhorar a qualidade de sono da criança. A primeira prática é a mais simples, né? Porém, não menos impactante, né? Qualquer pessoa consegue utilizar essa prática, né? Que é a cromoterapia, né? Essa prática integrativa consiste no uso das cores, né? Para gerar efeitos terapêuticos no organismo, né? A gente nem sabe, mas as cores que usamos nas nossas roupas, paredes, decoração e iluminação possuem efeito direto, né? No nosso organismo. Né? Quer um exemplo clássico do uso da cromoterapia, que é realizada em recém-nascidos? Né? Quando a criança nasce com icterícia, ela é submetida a um protocolo de cromoterapia, onde é utilizada a cor azul para ajudar no processo de regeneração das células. Né? Esse tratamento é feito logo nos primeiros dias, né, de vida da criança, exatamente por ser, não ser, né, na verdade, invasivo e ser 100% natural. Né? E as cores podem ser utilizadas para várias outras enfermidades. Basta a mãe conhecer os efeitos terapêuticos de cada cor e a indicação do uso para cada enfermidade, né? Eu já fiz esse mapeamento e hoje, quando eu atendo alguma mãe, com certeza ela vai receber um protocolo de cromoterapia para fazer em casa, tá? Porque ela é muito simples. Qualquer um pode fazer, né? E dar os resultados e ainda, o melhor, é muito barato, né? A única coisa que a mãe precisa providenciar é uma lâmpada dessas que troca de cor, né? Que são facilmente encontradas em lojas de acessórios eletrônicos ou pela internet, né? É o que mais a gente indica aí, porque tem vários tipos. Então, a mãe só vai precisar de uma lâmpada que tenha a cor indicada para o protocolo relacionado à enfermidade que ela quer tratar. E com essa lâmpada, né, essas lâmpadas que trocam de cor, ela não precisa comprar várias lâmpadas, né? Uma só já vai ser suficiente para realizar todos os protocolos que ela venha a precisar. Né? É uma lâmpada tipo LED, né? Tem uma até que tem controle remoto, que é muito legal e bem prática de se usar. Eu, por exemplo, eu trabalho com 6 cores, tá? Cada uma tem suas indicações terapêuticas, né? E eu fiz a correlação das cores indicadas para cada uma das enfermidades que já tratei,
né? Como eu falei, tem um protocolo já pronto para 30 enfermidades. Mas, normalmente, a mãe só precisa de alguns deles ao longo da infância. E cada caso é um caso, né? Cada criança tem uma individualidade, né? Por isso, o fato de eu ter feito aí 30 protocolos, né? Então, ter esses protocolos é muito importante, porque a mãe pode recorrer a eles na medida em que ela precise, né? Ou seja, na medida em que as enfermidades apareçam, ela vai utilizando esses protocolos. Mas a mãe que conhece bem a criança e já sabe, né, bem a sua rotina, e quando ela fica mais suscetível às enfermidades, ela pode usar os protocolos de forma preventiva, né? E ainda tem o fato de que essas práticas integrativas também podem ser usadas para promover o relaxamento e tranquilidade da criança, favorecendo as noites de sono completas e tranquilas, né? Que é o sonho de todas as mães. Sonho. Ai, ai. Então, assim, além da cromoterapia, eu também indico o uso da aromaterapia, né? Aquele cheirinho maravilhoso. Essa prática integrativa aí, né, funciona a partir dos óleos essenciais. Ela tem se tornado bastante conhecida, né? Porém muito utilizada de forma incorreta pelas pessoas, né? Eu tenho visto aí muitas mães simplesmente verificando as indicações gerais dos óleos e comprando para uso próprio. Em alguns casos, para as crianças, né? Que é muito perigoso. Mas essa atitude, eu falo assim que não é a ideal, tá? Porque para escolher o óleo essencial, né, e correto para cada caso, não basta ler só as indicações, é preciso ter um conhecimento que apenas os terapeutas profissionais possuem para compreender qual é o óleo para cada caso, tá? Existem até alguns óleos que podem ser perigosos, tá? Dependendo da forma que a mãe utilizar. E o uso da aromaterapia não se resume à escolha do óleo essencial, mas também na forma indicada de uso e diluição para cada enfermidade específica, tá? Não é só sair comprando os óleos e cheirando, né, e colocando de forma indiscriminada nos difusores aromáticos. Não é assim. Tá? Eu fazia isso. Pois é, não é assim. Né? Ainda bem que eu te conheci, porque eu fazia isso. E eu achava que quanto mais eu jogasse lá dentro, quanto mais eu jogasse óleo lá dentro, melhor é. Do difusor, né? Não, não é assim. Pois é, dependendo da enfermidade, a forma de usar pode ser diferente, né? Por exemplo, tem forma de se utilizar no banho, por exemplo. E não através da inalação, né? Como é o modo mais comum que as pessoas conhecem, né? E além disso, existe uma tabela de diluição, né? Com as quantidades para cada faixa etária. Por isso é muito importante o uso da aromaterapia apenas com indicação ou prescrição de um terapeuta profissional, tá? Outra coisa que eu tenho que falar, um erro muito comum das mães é fazer a aromaterapia por conta própria, né? A utilização de essências nos difusores, né? Achando que ao fazer o uso dessas essências, que são diferentes dos óleos essenciais, né, vão ter algum benefício terapêutico, né? Para essas mães, eu já adianto que a aromaterapia se faz apenas com óleos essenciais, né, 100% naturais, e não as essências sintéticas, né? Então, eles sim irão gerar benefícios terapêuticos para a saúde da criança. Já as essências, elas são usadas apenas para perfumar o ambiente, não tem efeito terapêutico nenhum. Tá? Um exemplo a mãe que compra uma essência de lavanda, né, e coloca no quarto da criança, achando que vai ajudar a melhorar o sono da criança, né, porque já deve ter lido em algum lugar que a lavanda promove o relaxamento, né, a tranquilidade e o sono, e melhora o sono da criança, né. Então, assim, a essência só vai deixar o quarto perfumado, não vai ter efeito terapêutico nenhum. Então, reforço aqui,
se ela quiser ter os benefícios terapêuticos da lavanda, né, contribuindo para o sono da criança, ela precisa usar o óleo essencial com a diluição correta para a idade da criança e de forma mais indicada para o problema, né, que ela está tentando sanar aí e atrapalhando o sono da criança naquele momento, né? Dependendo da enfermidade, seja física ou emocional, o uso indicado pode não ser através da inalação, né? Nós temos outras formas de usar a aromaterapia e essas formas são indicadas de acordo com a enfermidade e a idade da criança, tá? A aromaterapia é uma prática muito poderosa para a redução das enfermidades que atrapalham o sono da criança. E é muito utilizada para a redução das cólicas dos bebês também, né? Dependendo da enfermidade, eu faço um mix, né? Uma combinação de óleos essenciais também, né? Não misturo o olhinho essencial, um cheirinho no outro, não. Tá? Eu faço uma combinação de que ela vai usar durante o dia. Por exemplo, de dia ela vai usar um óleo e à noite ela vai usar outro, tá? Então, é importante a mãe saber disso, porque na Não é prática... só sair comprando óleo, né? Vou sair Pois comprando é, óleo. Você você falou esse comprando... negócio da essência. Ai, que vergonha pública. Eu já fiz muito, sabe? Já comprei muita essência e achei que eu estava arrasando, Pois é, não. jogando essência dentro do difusor e achando que eu estava ali, que eu ia ter aqueles benefícios. Porque quando a gente compra essência, Uhum. algumas falam, né? Essência sintética fala lá também os benefícios, né? Por exemplo, da lavanda, que é muito comum, vai lá e fala Sim. quais são os benefícios da lavanda. E aí a gente compra achando que aquilo ali vai fazer. Não, não vai fazer efeito, né? Então, assim, de acordo com a enfermidade ou a situação, o protocolo pode exigir mais de um óleo essencial e cada um na sua devida proporção, tá? Então, além da aromaterapia ser poderosa para as enfermidades, ela também pode ser uma grande aliada quando a criança supera as enfermidades físicas e precisa trabalhar apenas sua insegurança e medo de dormir sozinha, né? Então, os óleos essenciais mandam estímulos diretamente para o cérebro e acionam as áreas específicas, né? Que ao serem acionadas, enviam comando para o órgão do corpo, né? Atuando diretamente nas enfermidades físicas e emocionais que queremos tratar, né? Ou seja, você inala, vai para o cérebro, do cérebro vai para o corpo, né? Então, diferente do que muitas mães pensam, elas não precisam acreditar, né, para obter os resultados com os tratamentos da aromaterapia. Então, somente fazendo a inalação e fazendo esse processo, né, químico do corpo, já vai fazer o efeito esperado, né? E veja bem, essas práticas são muito simples, né, de serem implementadas na vida da mãe e da criança, né? Não vai demandar tempo ou grandes esforços, né, para que ela use no dia a dia da criança. Por isso, elas são grandes aliadas das mães, né, que já possuem rotinas muito sobrecarregadas, né, com os cuidados com a criança. Em alguns casos, com trabalho e os trabalhos de casa também, né. As mães que não possuem apoio no seu dia a dia podem recorrer às práticas integrativas tranquilamente, que elas não irão gerar nenhuma sobrecarga extra para a vida dessa mãe, né? Muito pelo contrário, elas serão muito mais simples de serem utilizadas e ajudarão as mães, né, a deixarem as crianças mais saudáveis e dormindo melhor. Com isso, elas também poderão descansar melhor, dormindo a noite toda e ter mais tempo e qualidade de vida ao longo da infância dos filhos. É uma maravilha, né? É o sonho de toda mãe ter um bebê, uma criança pequena. Não necessariamente um bebê, né? É uma criança menor, fica doente, acabou. Já Pois lá se é. vai a noite da mãe. E tem também a terceira prática, né, que eu indico para as mães e que parece ser um pouco mais complicada, que é a auriculoterapia, né?
essa prática consiste no uso de cristais ou sementes em pontos específicos da orelhinha da criança. E assim como a cromoterapia e a auriculoterapia, eu também tenho os protocolos já prontos para as 30 enfermidades, né? Num primeiro momento, algumas mães ficam com um pouco de receio de usar esta prática, né? E acham que não são capazes de fazer a auriculoterapia nos filhos, né? Normalmente, para uma pessoa fazer o uso da auriculoterapia, ela precisa estudar muito e ter um conhecimento bastante técnico, né? Para desenvolver os protocolos. Mas no caso das mães, né? Eu já fiz isso para elas, né? Já entrego de mão beijada, né? Oh, maravilha! Elas só precisam entender os conceitos básicos da auriculoterapia, né? E saber o tempo certo de permanência dos cristais na orelha da criança, de acordo com a faixa etária, e saber onde colocar as sementinhas, né? Nos meus protocolos, a mãe já vão receber a imagem da localização do ponto para cada protocolo, né? Então, com isso, ela sabe exatamente onde precisa colocar os cristalzinhos, né? Eu fico sorrindo assim porque isso é muito prático, né? Você mesmo já conseguiu fazer, né, Yara? Então, um outro receio das mães é não ter o material adequado ou não saber onde comprar, né? Isso é totalmente normal para uma mãe que não é terapeuta. Por isso, eu já tenho algumas indicações, né, para... A Yara caiu de novo. Daqui a pouco ela volta aqui e eu acrescento ela. Então, onde eu estava? Por isso eu já tenho algumas indicações, né, para as mães encontrarem esses materiais e comprarem pela internet mesmo. Eu indico, inclusive, as lojas que eu compro os meus próprios materiais, né? E são lojas que possuem canais de venda online e entregam em todo o Brasil. Então, com isso, a mãe fica mais tranquila e saber exatamente, né, onde comprar os materiais que vai precisar para utilizar, para colocar as sementinhas e os cristalzinhos lá na orelha da criança. Ainda tem o fato de muitas mães acharem que o material é muito caro, mas na verdade elas não sabem, né? Não se dão conta e que vai precisar só de uma pinça e de uma placa, né? Que já vem com os cristais posicionados. Deixa eu ver se a Yara solicitou aqui. Oi. Oi, voltou. Então. Caí muito. Caiu, né? Então, estava falando aqui, né, do material que as mães podem ser uma objeção para as mães, né? Que acham que não vão encontrar os materiais para fazer a aplicação dos cristais e das sementes, né? Então, eu já falei aqui que a gente já colocou, né? Já indica, né? Onde comprar esses materiais, que inclusive são os materiais que eu mesmo utilizo, né? São os locais onde eu compro os meus materiais, né? Então, assim, ela só vai precisar da pinça, da placa, que já vem com os cristais posicionados, né, no micropore, prontinhos para serem colocados na orelha da criança, né? Então, uma única placa tem 70 cristais, né? E você não vai imaginar quanto custa. Menos de R$10. Pois é, eu também fiquei super surpresa quando você começou com essa história, né, pode, você mesma pode fazer. A primeira coisa que me veio à cabeça foi isso também, foi assim, tá, onde que eu vou arrumar essas coisas? Porque é um universo tão distante pra gente, né, que é mãe e que não é terapeuta e que não compartilha desse mesmo universo que você, então a gente fica muito perdida. E aí, Sim. quando você me mostrou lá a simplicidade que é para poder comprar o material, que na verdade o material são só duas coisas, né, que você compra. Duas coisas. A placa que já vem prontinha, que eu ficava pensando, nossa, como é que eu vou fazer com as sementes? Como é que eu vou cortar o micropore? Como é que eu vou fazer para colocar isso na orelha da minha filha? E aí, quando eu vi lá como que é a placa, é só que tá tudo pronto, vem rapidinho. Pois é. E aí uma placa pega realmente... com a pinça e tira e coloca na orelhinha, né?
Então, Exatamente. a mãe que tem nas mãos, né, os protocolos dessas 3 práticas integrativas, ou seja, a cromoterapia, né, a auriculoterapia e a aromaterapia, ela possui ferramentas assim muito poderosas e eficazes, né, para reduzir as enfermidades que atrapalham o sono da criança, né? Ao usar essas práticas em casa, ela consegue criar as condições ideais, né, para estabelecer a rotina certa para o sono da criança e ainda gerar mais segurança e reduzir o medo, né, que algumas crianças possuem de dormirem sozinhas, né? Então, o ponto de partida para a mãe que quer fazer a criança dormir a noite inteira é a redução das enfermidades físicas e emocionais que são muito comuns na infância. E são as grandes vilãs, né, do sono infantil. Né? E por isso, né, e para isso, não tem nada melhor e mais natural é impossível, né, que o uso das práticas integrativas, que são 100% naturais. Né? Não possuem efeito colaterais nenhum para o organismo. Podem ser usadas a qualquer momento. E elas atuam tanto no equilíbrio do corpo, né, como da mente. Né? Com isso, a mãe ainda vai ter a oportunidade de criar uma criança mais equilibrada emocionalmente, né? O que vai fazer muita diferença na qualidade de vida, tanto da família, né, quanto da criança. E os reflexos, né, vão ser percebidos tanto no presente quanto lá no futuro, né? Porque o adulto que ela vai se tornar é reflexo da criança que ela é na infância, né? Então, esse deve ser o primeiro passo para a mãe que quer fazer a criança dormir a noite inteira, né? Saber cuidar das enfermidades físicas e emocionais através das práticas integrativas para gerar mais qualidade de vida sem nenhum risco para o organismo da criança. Né? Essa é a minha mensagem de hoje. Maravilha. Como eu caí, eu não vou lembrar Caiu. certinho o nome dele, mas se eu não me engano, é Maribânio, que ele deixou uma mensagem aqui enquanto você estava explicando, que Aham. ele falou que no caso é a sobrinha dele, que Uhum. chora muito. Eu estou tentando lembrar porque como eu caí e voltei, então eu perdi o registro da mensagem dele aqui. Certo. E ele falando que a sobrinha tem 3 meses, isso eu me lembro, e que ela chora muito. Agora eu não sei se ela chora muito por cólica, o que que é que ele falou lá, mas que a Uhum. irmã dele já não sabe mais o que fazer. Então, assim, né, se ele tiver assistido aí, agora a irmã dele já sabe o que fazer, né? Ela já sabe por onde Pois começar. é. Tem técnicas simples, né, que não agridem o organismo da criança e tem um benefício enorme. Comece pelas enfermidades, né? Isso. Reduza as enfermidades que estão atrapalhando o sono da criança, você vai aumentar, assim, drasticamente a qualidade do A sono qualidade dela. do sono dela. Pois E é. colocar a rotina, né? Porque a rotina, ela é importante, mas se existir a enfermidade, a rotina vai por É. água abaixo, né? Não Aí a tem pessoa jeito. fica num círculo, né, rodando, 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 sem achar nenhuma solução, né? Ótimo. Então, Nossa, foi maravilhosa essa nossa live, uma verdadeira aula, né? obrigada. Toda vez que, juro, toda vez que a gente faz essas lives, eu venho na minha cabeça assim, por que que eu não conhecia essa mulher há 4 anos atrás? Eu teria dormido tão melhor. Mas é assim mesmo, tudo bem na hora certa. E já há um ano eu durmo bem, minha filha dorme bem desde que a gente Acredito começou. que Então, muitas mães estão pensando a mesma coisa, né? Ao assistirem as nossas lives aí. E, e agora elas podem dar continuidade ao tratamento dos filhos sem nenhum problema, né? De forma 100% natural. porque essas enfermidades não são só quando é bebê, né? Elas Pois é, acontecem aí ao longo da infância durante a inteira. infância. É, Exatamente. E a gente usa aí esses protocolos. Eu tenho usado e estou achando assim fantástico. Me sinto a super mãe, a super poderosa. Quando que eu vou lá e ótimo. coloco, quando eu vou lá e faço os protocolos na Maria Clara, eu falo, cara, tô... Pois isso é interessante, porque a mãe, quando ela toma a decisão de aprender, né, a cuidar do filho, ela mesma, sem precisar de um terapeuta ou de outra pessoa, ela sente esse orgulho, né, de ser a super mãe, né? Isso é muito legal. É quase um superpoder, né? Uau!
Pois é. É. Então tá ótimo, Então é tia isso. Glaucia. Muito obrigada. Amanhã não temos live, teremos Nada. live depois de amanhã, novamente, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira. Desculpa, sexta-feira, hoje é terça, quarta, quinta. Sexta-feira teremos outra live com a tia Glaucia Sexta-feira. aí. Isso. Então é isso, tia Glaucia, salva essa live aí, porque como deu tudo Tá errado hoje com ótimo. as nossas transmissões aqui, depois eu vou entrar lá no IGTV e pegar para a gente poder fazer todas as edições e deixar uma aula redondinha, bonitinha aqui no Instagram para Perfeito. todo mundo, tá Tá bom? ótimo. Beijo para todo Então, muito mundo. Até a obrigada e um próxima. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.